Boa noite a todos. Obrigado pela oportunidade de estar aqui para falar sobre essa visitação domiciliar. Acho que é bom começar com alguns textos principais. Eu vou pegar, eu sei que muitos textos foram lidos já, então vou chamar a atenção a Ezequiel 33. Ezequiel 33. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, fala aos filhos de teu povo e dize-lhes: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus limites, e o constituir por seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo, se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e o abater, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado. O seu sangue será sobre ele, mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Mas se o atalaia vir que vem a espada e não tocar a trombeta e não for avisado o povo, se a espada vier e abater uma vida dentre eles, este foi abatido na sua iniquidade, mas o seu sangue demandarei do atalaia. E vemos aqui a responsabilidade dos presbíteros, dos líderes da igreja como atalaias, para cuidar, para advertir o povo. Ezequiel 34, descrevendo o trabalho dos pastores. Eu vou ler só alguns. Versículo 3, começa a gordura, no final de 2, não apacentarão os pastores as ovelhas, começa a gordura, vestis-vos da lã, desgolais o cervado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortalecestes, a doente não curaste, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor, e se tornaram pasto para todas as feras do campo. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo elevado outeiro. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure ou quem as busque. Então Deus fala em versículo 16, a perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei. Apacentá-las-ei com justiça. Em versículo 23, explica que isso será o servo, por meio do servo Davi, apontando ao bom pastor Jesus Cristo. Então, nestes textos, vemos o chamado aos pastores, naquela época era Ezequiel, se referindo aos reis, mas também vemos como líderes espirituais na igreja, o chamado é um chamado a buscar as ovelhas perdidas. Acho que o primeiro ponto que vemos é que o trabalho pastoral tem que sair do prédio da igreja. Muitas igrejas têm gabinete, vá lá falar com o pastor, mas a Bíblia está falando sobre a necessidade de buscar, ir. Então, quando chegamos a Atos 20, o Paulo está descrevendo a obra que ele fazia em Éfeso, que também é padrão para nós. Essa passagem bem conhecido, ele diz em Atos 20, versículo 20, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vos lá ensinar publicamente, e também de casa em casa. Isso é os textos bíblicos que defendem a prática e a necessidade de que os presbíteros
entram nas casas dos membros, dos lares, para conversar com eles. Tiago 5, versículo 13 até 15, também fala sobre os que chamam os presbíteros a orar. Então, vemos que muitos pontos bíblicos falam sobre a prática e também vemos a necessidade que os presbíteros forem para as casas dos membros. Então, vemos que visitação pastoral reflete a realidade da obra de Jesus Cristo. E Ele está acompanhando e cuidando dos filhos da aliança por meio dos homens na terra, homens ordenados pela igreja para servir neste trabalho pastoral de Jesus Cristo. Então, assim, pastores, presbíteros tomam a pregação do Evangelho e a confirmação desta verdade nos sacramentos e aplicam estas verdades nos lares, nas casas dos membros para consolar os tristes, exortar os rebeldes e celebrar com todos. Vemos também que a crença da igreja, que o Espírito Santo habita nos corações dos membros da igreja. Então, quando entramos nas casas como presbíteros, entendemos que todos têm o Espírito Santo que está guiando, e o Espírito Santo está ainda em conflito com a natureza pecaminosa, e por isso a igreja, os presbíteros vão ajudar os membros neste ponto. Tem muito defesa na Bíblia sobre essa visitação casa em casa, Atos 20, também nas formas para a ordenação dos presbíteros, nos regimentos, desde o século XVI já havia essa prática de visitação pastoral domiciliar nas casas dos membros da igreja. Então é muito mais do que só ficar olhando nos domingos para ver quem está chorando e talvez falar um pouco com eles. É mais proativo a visitação domiciliar. Então eu posso citar, mas eu não vou citar documentos do século XVI que falam sobre isso, e basicamente tem nestas explicações o que é feito nas visitas. Eu vou ler uma parte. Os presbíteros devem fielmente investigar se os membros da igreja se manifestam como retos no seu andar e comportamento, nos deveres de piedade, na instrução fiel das suas casas, na questão de orações da família e nos assuntos semelhantes. Eles, os presbíteros, devem admoestar os membros sobre estes deveres com consideração, mas também com seriedade e segundo as condições e circunstâncias. Devem admoestá-los a serem firmes, ou fortalecê-los na paciência, ou incentivá-los ao temor sério de Deus. Os presbíteros devem consolar e admoestar os que precisam, e se for necessário, eles devem compartilhar um assunto com seus presbíteros, companheiros, e também devem corrigir aquilo que pode ser corrigido, conforme a gravidade do pecado que foi cometido. E, finalmente, nem deve negligenciar, encorajar os pais a enviarem seus filhos ao catecismo. Então, isso é uma citação do documento de 1568, as igrejas reformadas já colocando o que pertence às visitas pastorais. Então, essa prática é muito importante para o bem-estar da igreja. De fato, é o alvo da visitação pastoral. Então, tem perguntas mais práticas, talvez depois eu posso tirar dúvidas sobre o benefício, sobre isso, exatamente o que será abordado. Mas eu vou focar estas palavras, neste breve tempo, sobre como fazer visitas pastorais. Então, vai acontecer, todos os membros das igrejas reformadas, ou tem igrejas fiéis
que querem, de fato, buscar e cuidar das ovelhas, que um dia na sua vida, pelo menos uma vez por ano, você estará lá em casa esperando e vai ouvir chamado dos 2 presbíteros à sua frente, à frente da sua casa, e eles querem entrar para falar com você. E temos de entender que tem 2 homens, geralmente bem arrumados, porque eles entendem que são embaixadores do bom pastor Jesus Cristo, que está cuidando de você ou da sua família como representantes de Jesus Cristo. Então, já indo para a porta, abrindo a porta e recebendo os 2 presbíteros, você tem que ter na sua mente que são representantes de Jesus Cristo, que estão recebendo na sua casa. Os presbíteros, claro, também tem que entender que eles estão representando Cristo no seu trabalho, eles foram ordenados por este propósito. Então, eles vão chegar com 2 homens, porque são 2 testemunhas. Então, eles também têm que dar um relatório, então tem que ter 2 testemunhas. Então, podemos ver já que isso é uma visita formal, no sentido que são representantes de Cristo. E os homens e as famílias que recebem os presbíteros também devem entender isso. Cristo quer cuidar da sua vida até dentro da sua casa. A Bíblia diz que isso não pode ser feito só no prédio da igreja e nem só nos domingos. Não é suficiente, porque até fala sobre casa em casa. E também a Bíblia é muito claro que devemos, de fato, pastorear as ovelhas, que inclui entendimento sobre a sua situação em casa, os casamentos, a situação da família. Então, antes de uma visita oficial, os presbíteros ordenados por Jesus Cristo, eles devem haver um conhecimento geral da sua congregação. Se eles levem a sério os primeiros pontos e se sejam hospitaleiros, companheiros, guias fiéis, atalaias da igreja, vemos que é necessário, essas coisas vão afetar, influenciar o caráter da visita domiciliar. Então é muito bom, algumas dicas práticas, depende do tamanho da sua igreja, que você tem uma estrutura e uma escala de visitas para ver no papel, no computador, que todos os membros da igreja vão receber uma visita, talvez cada 6 em 6 meses, pode ser talvez um pouco mais, talvez um pouco menos, mas a ideia de que os presbíteros estão acompanhando e colocando isso numa escala de visitas, dá para ver quem recebeu, quem não recebeu. Porque muitas vezes achamos ou pretendemos fazer uma visita, só que eles cancelam e alguma coisa acontece e acabamos esquecendo. Isso quer dizer, pensando em Ezequiel 34, o que Deus pensa sobre esse esquecimento, essa falta de fazer o que Deus disse que os pastores devem fazer. Então, uma ferramenta importante, ter uma estrutura e uma escala de visitas. Até em muitas igrejas, eu sou pastor de uma igreja um pouco maior, e tem lá a divisão da congregação em distritos. E cada distrito tem um presbítero que está cuidando dos 12 até 15 famílias cada um. E eles trabalham em pares, 2 presbíteros cuidando dos 2 distritos. Mas isso, então a responsabilidade de visitar todos no seu distrito fica com o presbítero. Só que toda reunião, eles têm que dar um relatório sobre quem visitaram. Todos têm 14
presbíteros da igreja, então eles têm que dar um relatório. Visitamos, assim temos uma lista. E até usamos Google Doc, e quando a visita é feita, o nome daquela pessoa se torna em green. Esqueci, verde, obrigado, em verde. Então, se não está em verde, então todo mundo pode ver qual presbítero está fazendo o seu trabalho e qual não é. E eu, como moderador, eu vou dizer, irmão, você está tendo dificuldade em cumprir seu ofício, em cuidar, em amar as suas ovelhas, o que está acontecendo. Então, ele tem que dar conta, prestar contas ao conselho sobre o seu trabalho. Então, está bem visível e assim encorajamos uns aos outros para, de fato, entrar nas casas dos membros. Então, é uma coisa que ajuda muito na nossa igreja, que de fato é muito grande, mas mesmo assim, todos solteiros, famílias, os que frequentam muito fielmente, os que frequentam menos, que devem receber até mais visitas, está tudo disposto. Pode ver e já podemos encorajar tanto os presbíteros quanto os membros da igreja, porque também é difícil para membros, a vida pode ser corre, e não tem tempo, e tem faculdade aqui, tem meu filho mais velho que não estará neste dia, mas talvez este dia. Então, os presbíteros também, eles estão fazendo uma escala de visitação para seu distrito. Então, eles já marcam e já avisam as famílias. A gente quer visitar você nesta semana, qual dia será? E a expectativa é que eles são embaixadores de Cristo. O membro da igreja tem que entender que ele tem que mostrar todo respeito à obra, não do homem, mas de Jesus Cristo. E ele tem que abrir mão a uma aula de faculdade, ou um jogo de futebol, ou no meu caso seria hockey. Qualquer coisa ele vai dizer, bom, esse dia, geralmente vão dizer, presbítero, qual o melhor dia para você? A gente vai abrir mão qualquer outra coisa, porque isso é uma prioridade, receber os embaixadores de Cristo. Esse tipo de coisa temos de ensinar à igreja. Senão, seria muito difícil marcar visitas. A vida é assim. O presbítero deve confirmar a visita de antemão com a família, e muitas vezes acontece, se tiver um boletim, já é imprimido. Então, no domingo, igrejas fazem anúncios. Esta semana, os presbíteros vão visitar nos lares de tal. Quando a igreja está menor, é possível. Quando a igreja da tamanho meu, não é, logisticamente, a lista seria tão longa que você escolheria um nome antes, quando chegar ao fim da lista. Mas esse tipo de avisar as famílias e também avisar a congregação que haverão visitas naquela semana. Mais uma vez, toda semana. Toda família tem a sua vez. Assim, preparamos a igreja para as visitas que acontecerão. Muito importante entender, ao marcar as visitas, que os presbíteros devem visitar as unidades. Quero dizer, todos que moram num endereço, ou aqueles que fizeram aquela profissão pública da fé. Então, casal sempre junto. Casal com filhos que não fizeram a profissão da fé, aquela família deve receber visita junto, porque é uma unidade, não sei se essa palavra é correta, mas dentro da igreja. E se tem um adolescente que já professou a fé, ele também, ou ela, é também uma unidade. Então tem que fazer uma visita com ele ou ela. Até se haja conflito entre marido e esposa, os presbíteros devem tentar resolver os problemas com os dois presentes. Claro, depende da situação, mas geralmente, se houver uma dificuldade, é bom lidar com tal situação com o casal. Outra
consideração na preparação para as visitas. Muitas vezes as igrejas, o conselho vai ter uma conversa sobre quais as necessidades mais urgentes na nossa igreja. Então, isso eles vão falar com o pastor, porque esse pastoreamento também começa do púlpito. O púlpito onde há a pregação da palavra, onde o bom pastor está falando à sua igreja por meio da palavra. Isso é onde o pastoreamento começa. Mas, além disso, os presbíteros eles vão dizer também, vamos focar num assunto em todas as visitas. E até os presbíteros conversam, eles explicam qual será o tema das visitas pastorais, quais os textos que serão ou podem ser abordados nas visitas, coisa mais geral, e também quais as perguntas que você já deve pensar para preparar você. Então, se demora a visita por causa do número das pessoas, todo membro na igreja já tem o tema, quais as perguntas, o que os presbíteros acham serem importante para abordar. Então, depois dessa eu não nem quero falar a palavra, mas esse negócio de últimos 3 anos de pandemia, então depois isso causou muito atrito nas igrejas. Então o tema era aqueles que peacemakers, aqueles que pacificadores, sejam bem-aventurados pacificadores. Então foi um tema bem geral, mas toda casa ouviu, tinha de pensar o que você fez para machucar outros, o que está fazendo para resolver. Então, todos prontos já, quando os presbíteros chegaram, foi uma conversa bem aberta, eles prestando contas ao seu Salvador Jesus Cristo por meio dos embaixadores. Então, tem esse peso e para a nossa igreja, você escolhe talvez o assunto mais difícil possível para lidar com este assunto nas casas, junto com famílias, pais, à frente de seus filhos, demonstrando como devemos reagir às dificuldades. Outros eram a questão de missão, a missão da igreja, evangelização, um tema, tem vários temas, mas assim tivemos a oportunidade de entrar nesses assuntos. Mais um passo na preparação para as visitas tem a questão da ordenação dos presbíteros, a pregação fiel da palavra, essa divisão da igreja, se for necessário, mas pelo menos presbíteros que têm um bom conhecimento, que eles têm responsabilidade, eles têm que prestar contas perante Deus por seu trabalho. Então, chega a noite da visita, a data e o horário confirmado, tema geral na mente e com também um bom conhecimento da família. Antes de ir, o presbítero deve ter uma certeza qual o nome desse homem, da sua esposa e de todos os seus filhos. Não entre dizendo, rapaz, prática muito comum, é só lembrar-se do nome do homem, ou se seja mulher, só uma pessoa, e eles falam até orando, esteja com esse pai fulano e suas crianças, e seus filhos. E os filhos pensam, quem somos? Todo domingo estou ouvindo que eu pertenço à igreja, faço parte da aliança, e esse homem de Deus representando Cristo nem pode lembrar do meu nome. Então, para criança, imagine, é muito ruim. Eu estou falando um pouco da experiência. Isso aconteceu uma vez na minha vida, eu nunca vou esquecer. Eu perdi todo o respeito. Até meu pai disse que isso é pecado, então me arrependi. Mas eu achei, quem é esse homem? Ele nem lembrou do meu nome. Como isso, pastor? Com 8 anos já. Então, pense nisso. Entrem com esse cuidado especial. Eu vou me referir à palestra do Chris, com certeza, que estava falando sobre a necessidade de
conhecer bem a congregação. Antes de ir, é necessário orar. Sempre estamos orando. Mas a coisa boa é ter o nome do pai, o nome da esposa, a mãe, o nome dos filhos, e lá orando, já pensando quais as dificuldades específicas desta família, quais as coisas, pontos fortes desta família, para que os presbíteros, representando Cristo, eles tenham um bom preparo para entrar nos assuntos. Não pensando que eles já sabem de tudo, mas de fato que eles estão prontos para ouvir. Geralmente, presbíteros têm algumas anotações depois de toda visita. É bom pegar as anotações da visita no ano anterior, da última visita, e anotem quais foram os assuntos que abordou na última visita. E já pode perguntar, escolher outro texto. Compartilhar as anotações também com o presbítero que vai acompanhá-lo. Já antes de ir, escolher um texto bíblico que pode encorajar a família na sua situação particular, geralmente dentro do tema. É muito comum que os presbíteros eles acham um texto bíblico que serve bem e eles vão usar em quase todas as visitas. Isso não é que toda semana tem que achar mais 5 ou 6 textos bíblicos. Então, para ser prático, ele já tem alguma coisa a dizer sobre o texto. Mas pode acontecer que talvez a família que vai visitar acabou de perder, que tem um membro da família que faleceu recentemente. Então, melhor pensar na situação, escolher um texto bíblico assim. E também, antes de sair da sua casa, é bom arrumar-se de tal maneira que é evidente que entende que você é embaixador do grande rei Cristo Jesus, chegando numa visita oficial. Não visita de policial, mas a visita de pastor, o grande pastor. Então, se a gente chega aí e fica lá com sandálias, chinelo e sem demonstrar que entendemos que estamos representando o Senhor Jesus Cristo, também estamos comunicando uma mensagem sobre Cristo. É bom lembrar desse ponto também. Desculpa-me pelo comentário cultural. É possível que chinelo cabe nas visitas, não sei exatamente. Então, depende da sua cidade, da cultura. Mas o ponto que eu quis fazer é que sejam bem arrumados, que cabe bem com o embaixador. Isso é antes da visita. Durante a visita, eu já falei sobre os 2 homens como embaixadores. Eu acho que é importante que tem 2 presbíteros. Um presbítero que vai fazer as perguntas e outro presbítero que vai olhar aquele que está respondendo e também aos outros na sala, no quarto, que estão fazendo parte da visita. Isso ajuda bastante porque o presbítero que está fazendo perguntas, como está, ele tem que ouvir, ele tem que prestar atenção à resposta, ele não pode ficar lá imaginando qual seria a resposta dele antes de ouvir. Então, é um trabalho, é um pouco trabalhoso prestar atenção e amar com todo o seu coração. É difícil olhar, ver como os outros estão respondendo. Então, o segundo presbítero vai dar uma olhada. Então, se o primeiro presbítero fazendo as perguntas, ele disse, e como está nesse casamento? A paz, e ele tem que olhar a pessoa que está perguntando, seja a esposa, seja marido, e outro presbítero vai olhar ao marido ou esposa para ver, e ele diz, não, está tudo em paz, e ela está fazendo isso. Então, o presbítero fazendo a pergunta não vai perceber isso, e outro ele vai dizer, e o que ele vai até entrar na discussão, e a irmã, o que você diria sobre esse casamento? Então, é melhor
vamos falar mais sobre isso quando as crianças não estão aqui. Então, segundo o oficial também terá mais tempo para identificar, se for necessário, tratar um assunto de forma mais profunda. Ele tem ele não tem que ficar concentrando, focando-se nas perguntas e respostas. Outra coisa, lembrar durante a visita, não é bom, ou não serve muito gastar muito tempo em conversa informal, falando sobre jogo de futebol, esporte hoje à noite, ou reformas na casa, o que as crianças estão... bom, pode falar sobre as crianças, mas esta conversa pode ajudar para acalmar todo mundo na casa, mas se gastamos 45 minutos falando sobre o jogo de futebol e o que você acha sobre as novas roupas, e vamos dar uma olhada aqui a reforma da casa, então já passa todo esse tempo. Pode fazer a visita social em outra ocasião. Essa é uma visita oficial. E vai, então, começar com a leitura da Bíblia. Eu gostaria de encorajar um cântico de um salmo, um hino que está usado na igreja, isso, e também oração. E é muito interessante se você diz, vamos ler a Bíblia antes, no início desta visita, e dá uma olhada e veja se for difícil para a família achar uma Bíblia na sua casa. Ou eles todos têm, já pode ver, ter uma ideia sobre aroma, a situação naquela casa. Ou se vamos cantar e ninguém na casa nem sabe onde tem cenário, não sabem cantar os cânticos da igreja. Isso já demonstra alguma coisa. Talvez será um assunto para ser sobre o qual pode conversar. E oração também, no início, aquela oração é uma oração que Deus abre as mentes e dá a possibilidade de falar de forma franca. E então, a palavra de encorajamento geralmente está querendo encorajar os membros, então é tipo de pergunta e como pode ver a obra do Espírito Santo na sua vida. Dá alguns exemplos disso na escola, criança, ou como você está se relacionando com seus irmãos em casa. E como pode ver a evidência do Espírito Santo neste casamento, na maneira de comunicar uns com os outros. Então, os presbíteros vão falar sobre o estudo da palavra, oração na casa, os relacionamentos na família e com a sociedade, educação cristã, porque no contexto da aliança, falar sobre perigos, tentações e pecados, falar sobre a certeza da fé e para verificar que eles são membros vivos da Igreja de Deus, que pode também falar sobre ofertas, sobre compromisso com o reino de Deus, quais as prioridades na sua vida. Então, assim, e eu não comecei com este ponto para tentar resumir, mas o mandato de criação está guiando os tópicos da visita pastoral em casa. Temos um mandato cultural lá em Gênesis, que tem 3 partes que devemos viver em relacionamentos, famílias, para criar a próxima geração, que devemos trabalhar para a glória de Deus, dominar sobre a terra, e que também devemos adorar a Deus como o povo de Deus. Essas 3 partes do mandato, Gênesis 1, no final parte até capítulo 2, e essa parte do mandato é para todos os homens, é o ofício de todos os crentes. Não tem, é o ofício geral de todos os crentes. Deus ordenou ofícios especiais para ajudar todo membro, criança, mulher, homem, em cumprir este mandato, essa missão de criação, conforme os 10 mandamentos e para a glória de Deus. Então, nas visitas, devemos falar sobre trabalho,
a maneira de se aproximar, trabalho sobre família e sobre adoração, e tem jeito correto, vamos dizer, maneira correta de fazer isso e errado, correta conforme o ensino nos 10 mandamentos ou nas bem-aventuranças em Mateus 5. Então, com isso na sua mente, 3 mais 10, 3 pontos da mandato cultural, missão dado a todo homem, e os 10 mandamentos, já temos os assuntos para as visitas domiciliares. Eu acho que é importante que, se não me engano, e peço perdão, mas a questão de disciplina nas visitas já foi tratada aqui, então é bom ouvir novamente, se for necessário, a palestra de pastor Lailton, que fala sobre isso, mas isso dentro dessa necessidade, as visitas em casa, muito trabalho, essa disciplina eclesiástica dos presbíteros acontece no contexto do lar. E lá podemos aprender como escutar. Muito importante entender que os presbíteros não devem fazer perguntas às quais as pessoas podem responder com o sim ou não. Então, a pergunta não deve ser, você lê a Bíblia? Porque a resposta pode ser sim ou não e acaba a pergunta. Melhor fazer uma pergunta, você gosta de ler a Bíblia? E eles vão dizer, não, isso é outro sim, hein? Mas eu diria então, qual livro está lendo na Bíblia? E eles vão dizer, bom, João. Eu dizer, quando está lendo João? Não, é todo dia de manhã. Ótimo, e qual capítulo está lendo agora? Eles vão dizer 10 ou 7. E o que João 7 está explicando? Paz, pastor, não me lembro. Eu vou te ajudar. Então, você pode encorajar esse tipo de pergunta. E eu estava brincando um pouco lá em Campinas, quando eu falei, de vez em quando acontece, qual livro está lendo? Eles dizem, acho que é os Salmos. E você já pode perceber, eles nem sabem o que estão lendo. Talvez aqui é um problema. E quanto a... Finalmente, eu tenho muito mais a dizer, mas eu vou... só é bom lembrar que depois da visita, tudo fica em sigilo. Mas essa questão é importante pensar. Você agora, como presbítero, como embaixador de Cristo, alguém confiou em você para abrir coração, porque eles entenderam que não era o fulano, não foi presbítero fulano, João, ou o que seja, mas era representante de Cristo. E eles entenderam a importância de abrir coração e falar francamente sobre os assuntos. Mas eles fizeram isso na confiança que você também vai servir Cristo em todas as coisas e que não vai falar a ninguém sobre aquilo que acabou de ouvir, ou acabaram, porque tem 2 presbíteros. Então, é importante lembrar disso, que geralmente a regra é que apenas as pessoas que precisam saber, devem saber sobre a visita. Então, se seja algo criminoso, o policial deve saber. Então, nunca faça promessa de confidencialidade absoluta. Nunca faça isso promessa, porque não pode. Pode quebrar a lei se fala assim. Mas sempre pode fazer, eu vou relatar isso, apenas as pessoas que precisam saber. E assim trabalhamos. Então, minha esposa não precisa saber de nada. Ela não foi ordenada para ser presbítera, se existe. Então, ela não. Meus filhos, nada. E o conselho da igreja, outros presbíteros, eles só precisam saber que a visita foi feita e se uma boa visita, ou se eles ainda têm alguma coisa que eles não podiam resolver entre os 2 homens ordenados por Cristo. De vez em quando precisam algumas dicas, instruções como proceder. Mas geralmente
acontece assim, os presbíteros eles fazem uma visita, vamos imaginar o assunto, e o marido, ele até confessa que ele cometeu adultério, eles trabalham muito, conversaram sobre isso na visita, e o homem está pedindo perdão, e vamos seguir o seguinte caminho para demonstrar que, de fato, você está sincero nesse pedido de perdão. E a esposa recebe conselhamento, e o presbítero faz mais 2 visitas para completar a conversa, e ele chega ao conselho, e uma vez que os 2 homens, com a palavra de Deus, que sabem bem qual o 7º mandamento e como devem mostrar arrependimento, eles dizem, e irmãos, vocês têm uma visita? O presbítero disse, visitamos essa casa, foi uma boa visita. Só isso, porque os presbíteros não precisam saber de tudo que aconteceu naquela casa, porque os 2 presbíteros já estão lidando com os detalhes. Então é só quando chega ao ponto que alguém disse, não, vou me arrepender, não. Naquele momento, o conselho precisa saber. E finalmente tem o relatório pessoal do presbítero, ele deve anotar tudo que aconteceu nas visitas, porque ele vai seguir depois com mais visitas, se for necessário. Então, é muito importante entender isso. Uma coisa bem interessante na minha própria vida, eu sei de um pecado cometido e está sendo tratado. É um membro da minha igreja e tem membro da família que está bem ligado com essa família, essa pessoa na minha igreja. Eu sei que meu familiar, membro da família, também tem conhecimento deste problema, é sério. Mas eu não falei nada ao membro da minha família sobre isso, porque eu não posso. E ele também não falou nada a mim. Então, nós 2, sabendo que outro conhece, mas por causa dessa confiança, eu não vou falar até que ele fala. Então, é bom lembrar-se disso, que é muito importante para as igrejas, os membros também, a saberem para que eles vão, de fato, confiar na obra dos presbíteros. Eu vou encerrar assim, por causa do tempo, e tem mais atividades. Sim, Cris. No caso de um conselho maior, se os 2 presbíteros acham que o segundo passo da disciplina seria afastamento da Santa Ceia, nesse caso, todo o conselho fica ciente e toma a decisão junto. Sim. E nesse caso, porque entendemos que o primeiro é um tipo de... Você está falando sobre o primeiro passo de disciplina? Bom, o primeiro passo sim. Vai assim, do passo onde vai afastar da Santa Ceia. Sim. E nesse caso, 2 presbíteros não são capazes de tomar essa decisão. Eles são ordenados para acompanhar os membros por meio das dificuldades com aconselhamento, mas decisões da igreja quanto à membresia dos membros, onde eles estão aos olhos do Senhor, eles têm que receber os conselhos dos outros presbíteros. Acho que é até muito importante isso. Tendo dito isto, por outro lado, se alguém está confessando o pecado, os presbíteros têm autoridade de declarar o perdão dos seus pecados, porque é o que a Bíblia ensina. Então, não precisa do conselho todo antes de declarar alguém que tem perdão dos pecados. Acho que é interessante pensar nisso. Geralmente a gente deixa... não é muito comum que os presbíteros vão dizer, bom, com a autoridade que eu recebi, que recebemos do Senhor Jesus Cristo e como embaixadores deles, ouvindo a sua confissão do pecado, o seu desejo e vendo que você está sério neste arrependimento, podemos declarar que seus pecados são perdoados, com base nas Escrituras. E que consolo para os membros da igreja. E por que não fazemos isso mais, ou talvez fazemos, mas geralmente deixamos isso para a celebração da Santa Ceia, que é a única marca desse perdão, e talvez na pregação, mas
muitos não sabem se o pastor está falando sobre eles ou a pessoa ao seu lado. Então, eu acho que 2 presbíteros podem tomar uma decisão que os pecados de alguém são perdoados. Mas para entrar na disciplina, geralmente, Mateus 18 e Dia do Senhor 31, se não me engano, é 31, do Catecismo de Heidelberg, eles falam que a igreja deve fazer parte disso como um passo na disciplina. Igreja significa não só 2 de 14 presbíteros, mas o conselho. Então, é boa pergunta. Sim. Deixa eu falar essa questão. É o ideal, por exemplo, os presbíteros de Edmonton, é isso? Eles sabem disso, os presbíteros que trabalham com os seus distritos, e Edmonton sabe disso, que os 2 podem resolver aquela questão ali? Sim. Todos sabem disso? Sim, quando entram, eu tenho as dicas. Cada vez que tem novos presbíteros entrando, eu vou gastar 45 minutos explicando como funciona. Isso não deve ser um momento de fofoca e falando sobre todo mundo e quem sabe. Não, é bem sério. Vocês vão fazer todo o seu trabalho fora da reunião, um pouco na reunião. Porque geralmente vocês são ordenados de Cristo por meio da igreja com 2 ou 2 testemunhas. Então dá para tomar essa responsabilidade. Outra coisa que eu até coloquei uma lista. Outra coisa, questão de como preparar-se para uma reunião. Eu dou essa instrução. E também como fazer a avaliação dos sermões. Como pode ajudar o pastor e a igreja a entender isso. Eu vou dizer uma coisa importante, se não vem de um contexto da igreja reformada continental. As igrejas reformadas continentais também, os presbíteros visitam os pastores, os presbíteros e os ministros da palavra. Então, todo ano, eu recebo 2 visitas, só eu e minha esposa. Isso mais tem a ver com trabalho e que tudo está em boa ordem na casa, esse tipo de coisa. E outra com minha família. E eu posso compartilhar que é uma coisa tão maravilhosa ficar como pai e a família está pronta a receber os presbíteros. Todos têm suas Bíblias, são também bem arrumados. Tem uma filha que já preparou um bolo, tem café, as crianças têm esse tamanho, estão ansiosos porque os representantes do Cristo estão chegando para conversar. Então, uma noite não de desgaste, uma noite que anima a minha família, e acho que todas as famílias. Eu nunca ouvi uma reclamação que a visita não foi edificante. Talvez eles não gostaram as dicas, a informação, mas todos vão concordar que foi uma noite edificante. Então é bom lembrar disso, é coisa bem positiva. Obrigado pela atenção e pelas perguntas.